Muito bem, então eu quero fazer um comentário com vocês sobre um tema que eu tenho feito muita alusão lá na igreja, nos cultos, né? Eu ainda não preguei só sobre esse texto, mas pretendo pregar também na igreja local. E eu quero falar então com vocês um pouco aqui, lendo algumas passagens sobre o Evangelho de Cristo, né? E eu quero falar sobre a revelação do Evangelho, porque eu não sei se todos os ouvintes já ouviram o que eu vou falar agora, mas o Evangelho de Cristo, ele não é ensinado. O Evangelho, ele é revelado, ok? Você já ouviu isso? Se você não ouviu, presta atenção nas próximas palavras que eu vou estar aqui lendo na Bíblia e compartilhando com você. Evangelho não é ensinado, o Evangelho é revelado. É por isso, irmãos, irmãs, que é possível você ter dentro das igrejas pessoas muito instruídas, eloquentes, que conheçam muito bem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, teólogos, doutores da lei, e ainda assim essas pessoas não serem salvas, conhecerem apenas a letra da Bíblia, mas não o Espírito, porque o Evangelho, eu repito, não é ensinado, o Evangelho é revelado. E se Jesus ele não revelar o Evangelho no coração de uma pessoa, a pessoa pode estudar a Bíblia durante a vida toda, mas ela nunca vai compreender a revelação do Evangelho e entender o que realmente significa nascer de novo, ter uma vida com Deus. E a prova disso é o capítulo 3 do Evangelho de João, onde Jesus tem aquele encontro com Nicodemos, que era um mestre da lei, e ele não estava entendendo nada do que Jesus estava dizendo, a ponto de Jesus virar para ele e dizer: Nicodemos, você é mestre no meio do teu povo e você não entende essas coisas? Então eu quero ler alguns textos bíblicos aqui, porque talvez você nunca ouviu isto, né? Você nunca ouviu isto, de que o Evangelho ele não é ensinado, o Evangelho ele é revelado. E antes de você fazer alguma confusão na tua mente, porque talvez você vai perguntar assim: então pastor, então quer dizer que a gente não precisa pregar o Evangelho? A gente não precisa ensinar a Bíblia, as doutrinas? Não, não é isso que eu estou dizendo para você. Inclusive a própria palavra de Deus fala que existe o dom de ensinar. Eu estou falando que a revelação do Evangelho você não ensina, né? Você recebe. Agora é claro, quando você recebe a revelação do Evangelho, você sempre vai, com certeza, precisar de alguém para instruir nas verdades bíblicas, alguém para te instruir em relação às doutrinas. Agora, o Evangelho, a mensagem de poder do Evangelho é revelação. Então vamos lá, eu quero ler algumas passagens aqui para você. Por exemplo, 1 de João capítulo 2, versículo 27, está escrito assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha que interessante. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecei. Olha que texto interessante, onde o apóstolo João, ele está escrevendo aqui, gente, para cristãos, para irmãos, e ele escreve aqui dizendo que a unção que vós recebestes dele fica em vós, e olha só, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Isto é maravilhoso, isto é maravilhoso. Quando alguém abre o coração para Jesus, essa pessoa recebe a revelação do Evangelho, ela nasce de novo. E olha que interessante, quando uma pessoa ela é alcançada por essa experiência que a Bíblia chama de novo nascimento, a pessoa, na verdade, ela abriu o coração para o Evangelho, ainda que até esse abrir o coração é uma obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Gente, isso é maravilha, isso é maravilhoso, porque mesmo que se uma pessoa evangélica chegar para você e falar: mas não é assim não, esse negócio de Jesus não existe, a pessoa ela é tão convicta da mensagem que ela recebeu do próprio Espírito no teu coração, que ninguém vai persuadir ela, ao contrário do que ela recebeu a revelação. Por isso que João fala aqui que a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ou seja, ninguém precisa ensinar, porque às vezes a gente acha, né? Eu tive essa percepção ou esse entendimento assim, logo quando eu recebi Jesus.
Eu recebi Jesus há quase 25 anos, já faz, e eu me lembro que quando eu via pastor pregar, ou estava ouvindo pastores pregarem, eu estava fazendo o curso teológico, eu via o meu professor lá de teologia ensinar, eu ficava pensando assim, meu Deus, se eu soubesse tudo que esse homem sabe, eu ia ganhar todo mundo para Jesus. A gente acha assim, mas o Evangelho, eu repito, não é ensinado, ele é revelado. Se Deus não ensinar, se Deus não revelar a palavra no coração da pessoa, irmão, você pode ficar o dia inteiro, o mês inteiro falando que ela não vai entender. Ela não vai entender. Daí entra o nosso papel de intercessão, de ligar e desligar aqui na terra, de interceder. Outro texto que nos ensina isso está lá em Hebreus. Deixa eu abrir aqui em Hebreus capítulo 8, que o escritor aos Hebreus aqui, na verdade ele cita, né, uma profecia aqui eu não lembro se é de Jeremias ou de Ezequiel. Eu sempre marco na minha Bíblia aqui, no rodapé, mas aqui nessa não está marcado. Mas ele escreve assim, ó, Hebreus 8, versículo 10. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Olha só, gente, porei as minhas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. Quem vai fazer isso? O próprio Deus, o próprio Espírito Santo, diz a Bíblia, porei as minhas leis na sua mente, em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora presta atenção no versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então esta é outra palavra que foi reportada lá dos profetas maiores, para nós, igreja, e ela vai ter o seu cumprimento total no reino milenial, né, onde Jesus vai reinar aqui juntamente com a igreja. Mas hoje, com o reino de Cristo sendo estabelecido no coração daqueles que o recebem, a gente já vive essa palavra, aonde Jesus fala, porei as minhas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. Então olha que interessante, na antiga aliança, a lei de Moisés, ela era ensinada, como Paulo fala aos romanos, né, que Moisés sempre tem alguém para ensinar, né? Então a lei era ensinada. Agora, para nós que vivemos debaixo da nova aliança, da aliança de Cristo, é diferente. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Por quê? Porque o evangelho não é mais ensinado, é revelado. Por exemplo, você está me ouvindo agora, talvez você possa estar meio confuso com o que eu estou te falando, mas, por exemplo, se você nasceu de novo, você entende essa linguagem que eu estou dizendo para você. E se você ainda não nasceu, mas você está procurando Jesus na tua vida, talvez você as palavras estão aguçando ainda mais aí o teu espírito, né? Poxa, eu preciso então me aprofundar. E de fato, irmãos, a gente precisa se aprofundar em Deus para ter a revelação do Evangelho, para não conhecermos só a letra, porque eu repito o que eu disse no comecinho. Tem muita gente que é mestre da lei, que se intitula pelo menos mestre, pastor, apóstolo, mas até hoje não receberam a revelação do Evangelho. Pastor, isto pode acontecer? Pode. Eu ouvi uma vez um irmão testemunhando sobre um pastor que disse que ficou 20 anos dentro de uma igreja ensinando, pastoreando, mas ainda ele não tinha tido a experiência do novo nascimento. Como assim, pastor? Olha, eu quero dizer para você que infelizmente isso acontece muito. Pessoas que estão há muito tempo dentro da igreja e a pessoa, ela tem até um zelo, um temor de Deus, mas sem entendimento, sem revelação. O próprio apóstolo Paulo lá na epístola aos Romanos, ele falou acerca do povo dele, segundo a carne, os judeus, dizendo que dou testemunho do meu povo, que eles têm zelo, zelo, né, temor de Deus, mas sem entendimento. Vamos ler outras passagens aqui para nós entendermos isso. Por exemplo, Atos, capítulo 9, eu gosto muito dessa passagem, porque depois você pode ler na tua Bíblia aí na íntegra. O capítulo 9 de Atos fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco ali. E Saulo, ele era um homem, antes da sua conversão, zeloso por Deus. Ele mesmo se considerava zeloso, um bom fariseu,
guardava a lei, mas ele ainda não tinha recebido a revelação do Evangelho. E por isso ele perseguia a igreja de Jesus. Até que no capítulo 9 a Bíblia fala que o próprio Jesus aparece para ele quando ele estava indo na cidade de Damasco com o intuito de perseguir e prender os cristãos. E Jesus aparece para ele, ele tem uma visão, né? E é interessante, depois você pode ler todo o capítulo 9, que no versículo 17 está escrito assim, ó: então Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Agora, preste atenção no versículo 18. Imediatamente lhes caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver, levantando-se foi batizado. Gente, esse texto ele é muito interessante, porque, eu repito, depois você pode ler na íntegra todo o capítulo, para você ser mais abençoado e se aprofundar ainda mais na palavra. Marca aí, ó, capítulo 9 de Atos. Mas só para você entender, depois que Saulo, Paulo, ele tem esse encontro com Jesus, a Bíblia fala que Jesus dá uma visão para um discípulo chamado Ananias para orar pelo apóstolo Paulo. E no começo Ananias fica até meio arredio, ele fala: Senhor, mas eu tenho ouvido que esse homem aí, olha, tem perseguido os cristãos, e ele veio aqui para Damasco nesse intuito de realmente prender os cristãos. Aí Jesus fala para ele, para o Ananias, fala: olha, fique tranquilo, porque este vai ser para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis de Israel. E aí então Ananias, ele vai lá orar pelo Paulo, que ele ficou cego durante 3 dias por conta da visão que ele teve de Jesus. E eu acho muito interessante esse versículo que nós lemos, 18, que logo depois de Ananias orar por Paulo, diz que imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Irmãos, eu até acredito aqui, numa interpretação mais sincera da Bíblia, que essas escamas talvez seja até literal mesmo, porque ele ficou cego literalmente e depois ele voltou a ver literalmente. Mas não é nenhum exagero aqui a gente interpretar que essas escamas que caíram dos olhos do apóstolo Paulo foram escamas espirituais também, que o diabo estava impedindo ele de enxergar Jesus e o Evangelho. Como assim, pastor? Tem um texto que depois o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai estar escrevendo ali para os Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, onde Paulo fala assim, ó: se o Evangelho está encoberto, são para os que se perdem, nos quais o Deus desse século, o diabo, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então você vê que o apóstolo Paulo teve essa experiência de ser um homem bem intencionado, religioso, mas ele tinha escamas nos olhos. Ele não conseguia enxergar o Evangelho e Cristo sendo manifestado, glorificado através do Evangelho. E assim, irmãos, é com muitos cristãos hoje e muitos líderes evangélicos que são zelosos de Deus, são até honestos, entre aspas, na sua fé, mas não têm a revelação do Evangelho. E se você está me ouvindo e talvez você olha para si mesmo e fala: pastor, será que eu já tive essa revelação? Será que realmente eu sou uma pessoa salva? Será que talvez essa dúvida que você tem responde à sua própria pergunta? Você precisa de uma revelação mais profunda, porque quando a gente tem essa revelação do Evangelho, as escamas caem. Como disse lá o apóstolo João na sua primeira carta, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Ninguém ensina isso para nós. Por exemplo, você não pode ter a certeza de que eu sou salvo. Eu não posso ter a certeza que a minha esposa é salva. A salvação, a garantia da salvação, a certeza da salvação é algo que só a pessoa pode ter. O que eu posso testemunhar pelo meu convívio que eu tenho com a minha esposa é que as obras que ela produz são evidências de que de fato ela teve um encontro com Jesus, ok? Isso eu posso afirmar. Agora, a afirmação, a certeza da salvação pelas pessoas, não tem como a gente saber. Aí a gente precisa da revelação do Evangelho. Agora, se você já teve os teus olhos espirituais abertos, se as escamas dos olhos caíram, então você não pode ter dúvida da tua salvação, da tua vocação, qual é a área que Deus quer usar a tua vida. Outro texto aqui também,
em Atos dos Apóstolos, eu vou ler para vocês capítulo 16, e é outra passagem que o apóstolo Paulo também está envolvido. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim o texto, ó, Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa convidou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos convenceu a isso. Essa passagem também é uma passagem linda e interessante, porque a Bíblia fala sobre a conversão desta mulher chamada Lídia, e a Bíblia faz questão de dizer que ela era uma mulher temente a Deus. Na versão que eu estou lendo aqui, que é a contemporânea, né, diz que ela servia a Deus. No entanto, a Bíblia fala que o coração dela ainda estava fechado para as coisas de Deus. Nós lemos aqui que quando Paulo falava, pregava, olha só, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E ela abriu o coração, Deus abriu o coração dela, ela recebeu a mensagem e aí sim ela foi depois batizada. Olha que interessante. Então é muito importante você que está me acompanhando, orar ao Senhor se você não tem a certeza, a segurança da tua salvação. Por exemplo, se você é um cristão, às vezes zeloso por Deus, talvez assim como Paulo, como a própria Lídia, como o próprio Nicodemos, como o próprio Cornélio, você tem zelo pelas coisas de Deus, mas talvez te falta aquela fome, aquela sede, você não tem uma revelação da palavra de Deus, você não consegue entender o que você lê, você ainda não tem aquele prazer de orar. Peça para Deus a revelação do Evangelho. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor revele o Evangelho no meu coração, que o Teu Espírito Santo revele o Teu Evangelho no meu coração, até que eu possa contemplar a Tua presença, a Tua palavra, até que eu possa realmente ter um verdadeiro encontro com o Senhor e viver essa experiência nobre, gente, do novo nascimento. Eu tenho me esforçado para pregar, para ensinar sobre isso na igreja. Muita gente que está dentro das igrejas evangélicas são cristãos, sabe, sinceros, que estão buscando uma vida com Deus, mas não nasceram de novo. E se a gente não nasce de novo, a gente não tem vida transformada. Amém?